Seja luz para um mundo em trevas. Está entrando no ar, aqui pela sua rádio Chema de Fortaleza, o Momento Missionário. Aprenda com o missionário Dera. Igreja Batista Chema. Ano do Avivamento. Olá, graça e paz do Senhor Jesus, mais um momento missionário aqui na sua Rádio Chema, todos os dias, eu com você, seu amigo, irmão em Cristo, missionário Deira, compartilhando a palavra sobre missões, evangelismo e discipulado. E nós, essa semana, estamos continuando falando sobre organizações, agências e instituições missionárias. Estamos falando sobre projetos, sobre movimentos missionários, por detrás de um missionário, por detrás de uma igreja implantada, de um projeto social que expressa a pregação do Evangelho, existe uma agência, existe uma organização, existe um movimento missionário. Então, nós estamos falando sobre essas instituições, falando um pouquinho mais. Já falamos sobre missões como a Jucum, como a Junta de Missões Mundiais, falando sobre a Missão Horizonte, e hoje eu quero falar de outra organização missionária, outra instituição missionária também brasileira. Possamos dizer que ela é um bebê ainda, tem menos de 30 anos de fundação, mas já tem uma expressividade em vários cantos do mundo. Quando nasce no coração de Deus, gente, não tem como parar. A Missão Cristã Mundial. Hoje eu quero falar sobre a Missão Cristã Mundial. É uma missão brasileira, uma organização daqui do Brasil, Mas antes de eu falar dela, quero falar de um missionário, o missionário Francisco, um missionário pastor que estava ali em Quênia, servindo ali há mais de 8 anos, que é justamente o missionário da Cristã Mundial. Esse missionário estava servindo há mais de 8 anos e quarta-feira passada, retrasada, ele foi sequestrado ali em Quênia, no país Quênia, foi sequestrado por 2 jovens e ao sair do carro, ao tentar sair do carro, foi executado e 2 dias depois o carro dele foi encontrado totalmente desfigurado, ou seja, foi incendiado com ele dentro e totalmente o carro todo pegou fogo ali e com o missionário Pastor Francisco dentro. O missionário Pastor Francisco dentro se via ali mais de 8 anos como missão da Missão Cristã Mundial. É um missionário cearense aqui de Iguatu, da cidade de Iguatu, no Ceará. E foi um impacto para nós, porque semana passada eu estava falando justamente sobre a igreja perseguida, sobre missionários que eram mortos. E ali, na África e alguns países está acontecendo assassinato de missionários. E nós tivemos bem próximo da gente esse fato, quarta-feira retrasada e apenas na sexta-feira que veio à tona. Alguns jornais locais, jornais nacionais publicaram, mas se você quiser procurar através do Portas Abertas, então da revista Guiné, você vai procurar, vai entender melhor o que aconteceu. Então fica aqui a nossa solidariedade à Missão Cristã Mundial, que perdeu em campo, servindo o Senhor, combatendo o bom combate, um membro, o missionário Pastor Francisco. Amém? Então deixa eu falar mais sobre essa organização que está de luto, falar um pouquinho mais. A Missão Cristã Mundial é uma missão brasileira que nasceu no coração de uma liderança pastoral, o pastor José Rodrigues, justamente com outros pastores, eles entenderem em Deus a necessidade de contribuir como agência missionária para aqueles que estavam no campo, e ali se iniciou esse projeto, Missão Cristã Mundial. É uma missão internacional, hoje é uma missão internacional de grande expressividade, por ser tão nova, mas é uma missão também interdenominacional, que ela tem como apoiar aqueles missionários da igreja local que está em campo, e também é uma missão sem fins lucrativos. Eu gosto de sempre destacar alguns pontos que as missões defendem, e a visão da Missão Cristã Mundial é fundamental, fazer o nome de Jesus conhecido entre os povos, não alcançado. Ela também tem esse alvo de povos não alcançados, que eu vou trazer aqui alguns países na qual a Missão Cristã Mundial trabalha. E elas têm um trabalho muito forte aqui no Brasil, como no Sertão Nordestino, em Juazeiro do Norte,
né? E eu quero agora destacar quais são esses países que ela atua de maneira ativa, de maneira direta. Afeganistão, apesar da perseguição que teve nos últimos 3 anos, né, mas ainda tem, né, de maneira bem sigilosa, ainda tem missionários naquela região ali, de maneira bem sigilosa, aqueles que sobreviveram, outros que conseguiram fugir, mas sobraram aqueles, né, os profetas ali que Deus a levantou para aquela nação. Então, a missão de Cristão Mundial também tem trabalho na África, na Alemanha. Por incrível que pareça, o trabalho da Alemanha é plantação de igreja. Quem diria a Europa, o continente da reforma, o continente do avivamento, né, hoje tem essa necessidade de plantação de igreja, né, na Arábia Saudita, na Bolívia, aqui no Brasil, como eu falei, algumas cidades como Goiás, mas nos ribeirinhos, nas tribos indígenas, somente ali com os chavantes, né, nas tribos indígenas, e também um trabalho muito forte aqui no sertão. Ela tem trabalho em Camboja, Chile, China, Coreia do Norte, de maneira sigilosa. A missão Cristã Mundial também tem acesso à Coreia do Norte, né? Eritreia, que também é um dos países onde mais se persegue cristão, é um dos países onde mais se mata cristão, né? Nos Estados Unidos, países como Guiné-Bissau, Índia, Inglaterra, Iraque, Japão, Jordânia, justamente em Jordânia, países como Moçambique, Mongólia, Nepal, Paquistão, Paraguai, Peru, Polônia, Portugal, Quênia, justamente onde morreu, né, o pastor Francisco, o missionário Francisco, Romênia, Rússia, Sérvia, Senegal, Somália, Sudão do Sul, Uruguai, Vietnã. A missão mundial está atuando em todos esses países. Aí você pergunta, como, Deira? Alguns países como Coreia do Norte, alguns países como Afeganistão, são trabalhos sigilosos, né? Por incrível que pareça, nem aqui a gente pode dar detalhes, ninguém, onde eles vêm, alguns relatos têm, são nomes fictivos para não expor, né? Mas países como a Alemanha, alguns países, né, estão na projeto de plantação de igreja, outros estão para levantar recursos, né, com torre de oração, outros países são trabalho com criança. Então, cada nação dessa, a missão Cristã Mundial tem um trabalho estratégico, tem um trabalho direcionado por Deus. Amém? Então, é uma missão brasileira, uma missão com menos de 30 anos, mas com grande expressividade de missões no Brasil, nos ribeirinhos, no sertão, nas tribos indígenas, mas também a nível internacional, porque o foco dela é povos não alcançados. Então, a missão mundial, né, tem essas bases, ela tem os seus princípios, e nesses princípios é sustentar obreiros de maneira de oração e de maneira financeira e também de capacitação. Ela tem os seus treinamentos, ela tem os seus cursos. Fica aqui a minha indicação para vocês conhecer. É uma missão acessível, né? Eu tive a oportunidade de conhecer um dos missionários da Missão Cristã Mundial que está, né, em Somália, né? Tive a oportunidade de conhecer ele, ouvir ele, e justamente foi ele que nos trouxe, né, a informação do assassinato do missionário Francisco. Amém? Então, Missão Cristã Mundial é uma das missões, uma das instituições brasileira que está manifestando o reino de Deus através da pregação do Evangelho, do envio de obreiro, de preparação, de capacitação no Brasil, na região do sertão, ribeirinhos e tribo indígena, e também nos países menos evangelizados, menos alcançados. Amém? Pois fique conosco, amanhã vamos falar de outra instituição, de outra organização. Amanhã a gente vai estar falando um pouquinho mais para encerrar essa semana de uma missão internacional, né, a missão Portas Abertas, que eu falei as 2 semanas passadas muito dela, mas eu vou estar encerrando essa semana falando de Portas Abertas, que tem, né, o nosso irmão em Cristo, fundador, que já partiu, com seu nome fictício, chamado irmão André. Amém? Pois graça e paz. Até amanhã, em nome do Senhor Jesus. Amém.